Olá! Hoje eu vou falar sobre a importância de nos adaptarmos a situações em momentos de crise. Estou hoje tendo semanas intensas, só gostaria que o marido cumprisse as coisas dele. Não, isso é auto-engano, a culpa não é dele. Olá, eu sou a Priscila, psicóloga da Escola Municipal Tamboara e do CEMEI Simoni. Hoje eu venho falar com vocês sobre a importância de nos adaptarmos em momentos de crise. E claro que a gente vive sim um momento de crise. É um momento muito incerto, né, de muitas inseguranças, especificamente pensando no contexto escolar. Nós tivemos o ano de 2020, um ano interrompido no âmbito escolar, em todos os âmbitos, né? Mas a gente vai focar, porque é ainda um dos segmentos que não retornaram, né? E que não está seguro para isso. Portanto, se a gente pensar, nós tivemos um mês e meio de aula da forma padrão, tradicional que a gente sempre teve. Professores em sala de aula, alunos, a merendeira, a zeladora, a secretaria, a equipe multidisciplinar, todo mundo trabalhando junto o tempo todo. E de repente a mudança chega até nós, né? A gente precisa ficar em casa para garantir nossa sobrevivência e tudo se modifica. Muitas adaptações e muitas mudanças acontecem e no âmbito escolar isso vem acontecendo cada semana, né, quinzenalmente, alguma coisa nova é proposta para que a gente possa melhorando também a qualidade de ensino nesse momento à distância. Portanto, a gente precisa ir se adaptando e como é que a gente vai sentindo tudo isso? Eu gostaria de fazer um paralelo com uma história. Pensem que vocês estão dentro de um carro, num deserto, tem uma pessoa do seu lado, um acompanhante, e de repente você estava seguindo o caminho pelo celular ali, pelo mapa do celular, e para de funcionar. Num primeiro momento você tem uma crisezinha e fala: meu Deus, para onde eu vou agora? Eu não sei o quão distante eu estou de onde eu saí, o quão próximo eu estou de onde eu vou chegar. Não há placas nesse lugar, mas você pode pensar: eu vou continuar seguindo a estrada que eu tô. Quem sabe daqui a pouco eu encontre alguma coisa, né? Num deserto é meio difícil a gente encontrar, mas caminhando quilômetros, né, a gente pode encontrar algo. E de repente, mais adiante, você percebe que o carro começa a pifar e descobre que acabou o combustível. E agora? E agora a gente vive uma crise, né? Ou a gente chora, ou a gente chuta o pneu do carro, xinga o companheiro, por que não olhou esse combustível antes? A gente pode ter diversas reações que são adversas, negativas, e que é natural. Porém, eu preciso pensar nesse momento o que é que eu vou fazer para garantir a minha sobrevivência. Não posso ficar parado no meio do deserto chorando, né? E aí algumas escolhas podem ser feitas, como por exemplo caminhar até um posto de combustível, isso pode demorar horas, ou até que encontre algum estabelecimento comercial, até que alguém passe, resolva cruzar esse deserto. O fato é que eu vou precisar passar por isso com o mínimo de dor possível. E diante de tantas incertezas, a gente sente o quê? Medo, ansiedade, angústia, e isso é natural. E nesse momento você já percebeu o paralelo que a gente traz com a situação atual, né? É uma situação de mudança, tudo foi retirado, vamos pensar no ambiente escolar, foi praticamente tudo que era corriqueiro, cotidiano foi nos tirado e agora a gente vive um momento de alerta. No entanto, a gente precisa passar por isso com o menor dano possível, ou seja, com o menor sofrimento possível. Impossível a gente não sentir as consequências, no entanto, a gente precisa caminhar. Um outro paralelo que eu gostaria de fazer com esse momento de crise que estamos vivendo é pensar numa floresta. E pense que essa floresta, você sente um cheiro de queimado. Mas você está olhando para uma árvore que você gosta muito, que você está contemplando ela, e de repente você dá alguns passos atrás e consegue olhar toda a floresta. E se dá conta de que ela está pegando fogo. E nesse momento você precisa deixar aquela árvore que você gosta tanto recuar para garantir a sua sobrevivência antes que esse fogo nos alcance. E claro, de uma forma muito amplificada, né?
a situação de um incêndio na floresta, a gente pode pensar nesse momento de distanciamento que estamos vivendo, especialmente no âmbito escolar. E quando a gente olha e dá um passo atrás, a gente olha, tá, mas diante da necessidade de ficarmos em casa, né, de ter o meu filho dentro de casa, ou de ter eu, que sou professora, dentro de casa para garantir a saúde, né? O que é vital para mim, o que é que eu posso fazer? É comum a gente falar, nossa, eu quero que tudo isso passe logo, pelo amor de Deus, quero que tudo volte ao normal. Eu também quero que tudo passe. Mas a gente não pode ficar nesse lugar, né, de querer retomar algo que já foi e que não existe nesse momento. E nem pensando no futuro que a gente não consegue controlar. Então, por exemplo, nossa, e quando voltar, como é que vai ser? Será que eu vou estar segura? Será que eu não vou estar segura? O ideal é que a gente passe a olhar esse momento, o momento presente. Claro que a gente chora, se angustia, sente tristeza, pensando que naquilo que foi, né? Até algum tempo atrás a gente estava todo mundo junto dentro da escola. No entanto, quando eu paro para pensar no agora, eu dou um passo para trás e penso: o que é vital agora é garantir a nossa sobrevivência de todos nós. Então, a gente precisa olhar o todo. E quando a gente volta lá no carro do deserto, eu posso decidir seguir, mas no meio do caminho eu começo a me queixar, reclamar que os sapatos estão doendo, apertando os meus pés, que o sol está muito quente, que eu tô com muita sede, ou de repente eu procuro achar culpados, né? Isso é um auto-engano, a gente faz isso. A gente quer achar culpados por uma situação que não vai ser revertida se a gente achar algum culpado. Então, por exemplo, eu falo, por que você não colocou combustível no carro? Ou por que essas montadoras não fazem carro melhor? Ou até mesmo, por que o Estado não providencia as mais placas? E tudo isso vai gerando muito mais estresse, porque eu vou ruminando essas ideias, querendo um Estado perfeito, que ele deixou de existir. E, portanto, eu tenho que seguir. Eu tenho que seguir até que eu encontre algum apoio, algum auxílio para eu poder retornar a buscar o meu carro, algum auxílio para que eu possa também garantir a minha sobrevivência naquele deserto. E então agora eu vou sugerir algumas dicas, na verdade são algumas perguntas, algumas reflexões que você pode fazer para que você consiga se adaptar de uma forma mais efetiva nesse momento de distanciamento e de crise que estamos vivendo. Quando você percebe e recebe alguma notícia diferente, então, por exemplo, a gente recebeu que a gente precisaria ficar em casa, né? E de repente os professores precisam elaborar material e distribuir isso, e a secretária precisa imprimir todo esse material e entregar para os pais, e os pais não foram buscar, e quais as estratégias que os professores vão usar, qual a estratégia que a escola vai usar para entregar esse material para os alunos, e os pais, como é que vão fazer, alguns trabalhando, outros não, mas como é que eu vou ensinar? Nem eu sei direito aquilo que está sendo ensinado, também não sei mexer às vezes muito bem no celular, enfim. Recebi uma situação de mudança, diferente do habitual. E aí a gente tende a ruminar e ficar reclamando, mas esses professores que mandam esse monte de atividade acham que eu não tenho o que fazer. Ou os professores, mas meu Deus, eu vou ter que aprender a mexer, gravar vídeo, ou preparar aulas e montar grupo, coisas que eu não tinha que fazer. Isso é natural, mas a gente precisa sair disso e fazer um outro movimento. A primeira pergunta é: isso está dentro do meu controle? Isso que está acontecendo? Né? Então, se eu pensar lá no carro do deserto, está sob meu controle? Não, o carro já parou, pifou, acabou o combustível. Pensando aqui em pandemia, está sob meu controle? Eu vou voltar amanhã para a escola e tudo vai estar no seu devido lugar. Não, não está sob meu controle. Ou sim, está parcialmente. Se a resposta for sim ou está parcialmente, eu tenho que fazer uma segunda pergunta. Como eu posso ajudar a construir isso, esse novo momento? O que eu posso fazer? E é o que está sendo feito. Às vezes a gente fica lá no espaço de ruminar, de reclamar, de achar culpado, de querer que tudo isso seja modificado. Mas, em outros momentos, e é o que a gente precisa, como eu posso construir isso agora? É isso que é vital. Eu dou um passo para trás da floresta, tá tudo pegando fogo, eu preciso garantir a sobrevivência. Isso está dentro do meu controle? Se a resposta for não, eu vou então me perguntar: qual a utilidade de eu me preocupar com isso? Nenhuma. Né? Eu só vou ficar mais angustiada, irritada e entristecida. Então lembra, o objetivo lá no deserto e o objetivo aqui na crise é passar por isso com o mínimo de desgaste possível. O desgaste vai existir
porque são mudanças muito abruptas, mudanças muito grandes. No entanto, a intenção é que a gente passe por isso com o mínimo, o menor dano. O problema é que às vezes as emoções tomam conta, né? E aí a gente entra em atrito muito mais fácil com a gente, com o outro. Outra sugestão: pare, olhe para aquilo que está sendo proposto e respire. Quando a gente respira, esse aqui é um exercício milenar, né? A gente oxigena o nosso cérebro, a gente consegue dar alguns passos para trás e olhar o todo. E observar não só as pequenas coisas, mas o total. E o que é o global nesse momento? Como eu já disse, o global nesse momento é a gente garantir a nossa saúde, a nossa sobrevivência. Aqui, saúde física e emocional também. Se eu consigo parar, olhar e respirar para tudo isso, eu consigo ter mais energia para as mudanças e adaptações que eu vou precisar fazer. Então, às vezes é aprender a mexer no celular, mexer no aplicativo, montar umas aulas diferentes. Os pais olhar lá no YouTube como é que mexe no celular, pedir ajuda para algum filho sobre algum conteúdo, enfim, arrumar estratégias e possibilidades de adaptação para melhor sobrevivência. Então, vamos sempre parar, olhar e respirar, fazer as perguntas: isso está no meu controle? Se está no meu controle, como eu posso construir isso? E se isso não está no meu controle, então o que vai me ajudar eu me preocupar com isso? Para, respira, porque isso traz a gente para o agora, para o momento presente, né? Sem pensar no que vai vir e no que já foi. E quando a gente se presentifica, a gente está aqui agora, a gente consegue olhar com um distanciamento, olhar para o global, para o que é realmente importante e ver para onde é que nós estamos sim vivendo um momento de muita dor, muita angústia, porque é um momento de muitas incertezas, né? Nós não sabemos quando nós vamos poder voltar para o ambiente escolar e de que forma nós voltaremos. Isso tudo indica que algumas mudanças podem acontecer, nós não sabemos. É o momento de a gente parar, olhar para nós mesmos, olhar todas as nossas fragilidades, dificuldades e aí sim olhar também para todas as nossas potencialidades e possibilidades, forças para a gente conseguir passar por isso com o menor dano possível, né? Fechando o paralelo lá do deserto, de nada adianta a gente se queixar, reclamar e ficar ruminando ideias. E agora a gente tem caminhos, perguntas para a gente se fazer e para a gente centrar no aqui e no agora, no que está acontecendo e tomar novas decisões. Lembre-se sempre de não se comparar com ninguém, cada um é cada um e cada um enfrenta isso de um jeito. No entanto, é importante que a gente busque as adaptações, pensando o que está e o que não está no meu controle, aquilo que eu preciso aceitar, olhando o contexto global para que a gente garanta aquilo que é vital, que é a nossa vida. Espero ter ajudado. Lembre de perguntar sempre se isso está no seu controle e trazer as novas possibilidades de adaptação. Não é o mais confortável, não é o mais tranquilo, mas é o possível dentro do que a gente está vivendo. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau!